Pais queridos, quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Atos, capítulo 14, versículo 19 e 20, que fala assim, ó. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Amém, queridos? Aqui a palavra está falando quando o apóstolo Paulo está pregando o evangelho, está junto com Barnabé, cumprindo o ID do Senhor Jesus, divulgando a palavra, queridos, e eles realmente estão revolucionando os lugares onde eles passam. E no meio de tudo isso se levantaram pessoas invejosas que não estavam aceitando aquilo, queridos. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava num lugar e o povo estava recebendo a palavra, sendo salvo, sendo atingido pela palavra de Deus. Mas esses homens chegaram e a Bíblia diz que eles mudaram o ânimo das pessoas ao ponto de fazer Paulo ser apedrejado, queridos, e ficar como morto. Mas a Bíblia diz que os discípulos se juntaram em volta de Paulo e automaticamente, através dessa ação dos discípulos, Paulo se levanta, queridos, e a Bíblia diz que ele volta a exercer o seu ministério à ordem de Jesus. Amados, Deus, Ele está nos ensinando e tem falado muito conosco nesse tempo da importância dos discípulos estarem próximos, dos discípulos estarem juntos, dos discípulos entenderem realmente o papel deles, queridos, dentro do Evangelho, dentro da chamada do reino. O apóstolo Paulo está aqui recebendo dos discípulos, queridos, toda a força necessária para continuar o seu ministério. O discípulo, queridos, tem a capacidade dada por Deus. Os discípulos, tá bom? Tem a capacidade dada por Deus de animar o seu pastor, o seu discipulador, liberar sobre eles força, queridos, liberar sobre eles tudo aquilo que eles precisam para se manterem de pé, dando continuidade naquilo que Deus já entregou para eles, amados. Não é só o pastor, não é só o discipulador que transmite para os discípulos, queridos, aquilo que eles precisam, que é força, que é fé, que é graça. Não, os discípulos também têm esta capacidade dada por Deus. Nós estamos aqui vendo na palavra. Atos 14, 20 diz que os discípulos se juntaram em volta de Paulo, que estava caído, estava ferido, estava abatido, queridos, mas a Bíblia diz que ele se levantou quando os discípulos se juntaram em volta dele. Discípulo que abraça a visão, discípulo, queridos, que corresponde, discípulos que estão junto com seus pastores, com seus discipuladores, eles realmente têm a capacidade dada por Deus para animar e fortalecer o seu pastor e o seu discipulador. Que você seja um discípulo, queridos, que esteja junto, esteja abraçado na causa, que esteja realmente na visão daqueles que estão cuidando da sua vida. E nos momentos de crise, de necessidade deles, você seja um canal na vida deles para que eles se levantem e continuem a missão. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no seu coração e você seja um discípulo que corresponda na visão do reino e na chamada de Deus. Um beijo, fica na paz. Tchau.